Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Rodrigo e agora eu vou fazer a primeira questão de equilíbrio de ácido e base. Questão 1. Calcule o pH. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber aqui é que o pH é dado por menos log da concentração de H+, ou de H3O+, que é o íon hidrônio. Da mesma forma que o pOH é dado por menos log da concentração de OH-. Então, a gente só precisa descobrir a concentração de H+ para calcular o pH das soluções seguintes. Letra A. HBr 0,01 mol por litro. O ácido bromídrico é um ácido forte, o que significa que ele ioniza completamente. E isso quer dizer que ele não entra em equilíbrio, porque essa reação de ionização só seria possível estar em equilíbrio se houvesse uma quantidade de duas espécies se interconvertendo uma na outra. Só que como ele é um ácido forte, todo HBr vai ser ionizado, virando H+ e Br-, e não sobra nada de HBr na solução. E por isso não tem equilíbrio e por isso que o HBr não tem constante de ionização. Então a gente considera que a concentração de H+ vai ser igual à concentração do ácido, que nesse caso é 0,01. E fazendo menos log de 0,01, a gente descobre que o pH é igual a 2. Letra B, HCN 0,1 molar. Agora sim, a gente tem um ácido fraco, o que significa que ele se ioniza parcialmente, e por isso entra em equilíbrio, que é representado assim. E para achar o valor de H+, a gente vai ter que fazer a tabelinha e usar a constante de ionização ou a constante ácida que o exercício nos deu. Então, no início tínhamos 0,1 mol por litro de HCN e nada de produtos. Aí uma quantidade X de ácido foi consumida, enquanto que uma quantidade X de produtos foi gerada. E foi isso que sobrou no equilíbrio. Essas concentrações é o que a gente vai pôr na equação de equilíbrio. Então, Ka vai ser igual à concentração dos produtos, que é x vezes x, sobre a concentração dos reagentes, que é 0,1 menos x. Aí a equação vai ficar assim. E como o valor de Ka é muito pequeno em relação à concentração do ácido, a gente pode ignorar aquele x, porque ele vai ser um valor tão pequeno que nem vai influenciar na conta. Tu pode ignorar esse x sempre que o valor de Ka for pelo menos 100 vezes menor que a concentração do ácido. E basta tu calcular a concentração do ácido sobre Ka. Se der maior que 100, tu já pode desconsiderar o valor de x na conta. Se não, tu deixa menos x. Alguns livros e sites consideram que só quando o valor for maior do que 1000 que tu pode desconsiderar o x. Mas para essas questões tu pode desconsiderar quando for acima de 100. E resolvendo a equação, encontramos o valor de x, que é igual à concentração de H+. E eu vou dar uma dica. Nessas questões de equilíbrio, sempre anotem o que é o valor do x, para vocês não se confundirem depois, porque às vezes o x vai ser igual à concentração de OH- ou de outra espécie. Mas como nesse caso x é a concentração de H+, a gente pode só pegar esse valor e calcular menos log dele, que vai dar 4,77. E é esse o pH. Letra C. HF 0,16 mol por litro. De novo, a gente tem um ácido fraco e a gente vai resolver do mesmo jeito que na letra B. Começa escrevendo a reação de ionização e faz a tabelinha. Aí a gente pega essas concentrações no equilíbrio, coloca na equação e substitui o valor da constante. Como a constante possui um valor bem alto, o que significa que esse ácido não é tão fraco assim, e esse valor é próximo da concentração, a gente não pode desconsiderar o x. Se tu fizer a razão da concentração sobre Ka, vai dar em torno de 2,22, que é um valor bem menor que 100, e por isso a gente deixa a equação com menos x. E rearranjando a conta, a gente chega nessa equação de segundo grau. Aí tu pode calcular usando a fórmula de Bhaskara, ou usando aquelas calculadoras online de equações do segundo grau, ou até fazendo no Excel. E aí tu vai encontrar que uma raiz deu 0,0772 e a outra deu um valor negativo. Então tu ignora a raiz negativa e fica com a raiz positiva, que nesse caso vai ser a concentração de H+. Daí tu calcula menos log da concentração e descobre que o pH é igual a 1,11. Letra D. Fluoreto de sódio 0,1 molar. Agora a gente tem um sal, e alguns sais alteram o pH da solução por causa de seus íons. Isso acontece porque alguns íons são capazes de fazer a hidrólise da água.
Por exemplo, um ânion básico é capaz de capturar um próton da água, liberando o OH-, deixando o pH alcalino. Já o cátion ácido é capaz de capturar o OH- e liberar H+, deixando o meio ácido. E como a gente sabe se o íon é capaz de fazer hidrólise? A gente olha para a base ou ácido do qual ele veio. Por exemplo, o sódio veio do hidróxido de sódio, que é uma base forte. E justamente por ser uma base forte, o íon Na+ não vai fazer hidrólise. Já o fluoreto veio do ácido fluorídrico, que como a gente viu na questão anterior, é um ácido fraco. Ou seja, o ácido não se ioniza completamente. Da mesma forma vai acontecer aqui. O fluoreto não vai permanecer completamente ionizado. Parte do fluoreto vai reagir com a água para voltar na fórmula molecular de HF. E nesse processo vai liberar OH- conforme a reação abaixo. E a partir dessa reação de equilíbrio, a gente começa a resolver a questão. Então tínhamos 0,1 mol por litro de fluoreto e nada de produtos. Aí no equilíbrio ficamos com 0,1 menos uma quantidade X que foi consumida e mais X nos produtos. Note que dessa vez o valor de X é referente ao OH- e não ao OH+. Não esqueçam disso. E colocando na equação, a gente chega nisso. A equação da reação de hidrólise do sal é dada pela constante de hidrólise. Como está acontecendo uma hidrólise básica, com liberação de OH-, a gente pode dizer que é a constante básica da reação, em que a nossa base seria o fluoreto, que é a base conjugada do ácido fluorídrico. Essa constante básica é dada pela constante da água, Kw, que é 10⁻⁻14, sobre a constante ácida do ácido fluorídrico, que é o seu par conjugado, e que a gente viu na questão anterior. E aí o nosso Kb vai ser em torno de 1,39 vezes 10⁻⁻13. Como é um valor muito menor que a concentração do sal, a gente pode desconsiderar o menos x. Ok, até aqui está tudo tranquilo. A partir disso, vocês poderiam calcular o valor de x e chegar no pH. E isso que vocês precisam fazer numa questão de hidrólise de sal. Só que, nesse caso, o Kb é tão pequeno que está próximo da constante da hidrólise da água. Ou seja, a variação do pH vai ser tão pequena que a própria água influencia mais na concentração de H+ e OH-. Então a gente inclui o efeito da água somando Kw na conta. E por isso que a gente tem essas equações. Elas servem para calcular as concentrações de H+ e OH- quando temos ácidos e bases muito diluídos ou com as constantes muito baixas. Sempre que a constante ou a concentração for menor do que 10⁻⁷ e o produto da constante vezes a concentração for menor do que 10⁻12, a gente usa essas fórmulas. E foi o que eu fiz aqui. Kw é 10⁻14 e fazendo a soma chegamos em 2,39 vezes 10⁻14. E fazendo a raiz disso, chegamos nesse valor, que é igual à concentração de OH-. Então, fazendo menos log disso, a gente chega em 6,81, que é o valor de POH. E o POH e o pH estão relacionados por essa fórmula. Então, pH vai ser 14 menos 6,81, que vai dar 7,19. E essa é a resposta. Letra E. Bicarbonato de sódio, 0,05 mol por litro. Agora, a gente tem outro sal que também vai fazer hidrólise. O Na vem de uma base forte, como a gente já viu antes, e ele não vai hidrolisar a água. Mas o HCO3- vem do ácido carbônico, que é um ácido fraco, então ele vai gerar uma variação de pH. Só que aqui tem um porém. Esse ânion é anfiprótico, ou seja, ele é um ânion proveniente de um ácido fraco que pode fazer hidrólise básica, mas ele possui um hidrogênio e por causa disso ele pode gerar uma segunda ionização ácida. Isso significa ser anfiprótico. Ele pode atuar tanto como ácido quanto como base, dependendo das condições. Então, ele tem dois caminhos para seguir. Ele pode atuar como base, conforme a reação de cima, que é dada pela constante de hidrólise básica, que, como a gente já viu, é dada por Kb, que é Kw sobre Ka da primeira ionização do ácido. Ou ele pode atuar como ácido, conforme a reação de baixo, que é dado pelo Ka2, ou constante da segunda ionização do ácido. E qual das reações ele vai seguir? Qual das reações vai ser predominante? Basta calcular a constante de cada reação e ver qual é a maior.
a constante de maior valor vai comandar o caráter do ânion. Por exemplo, a constante básica vai ser 10 na menos 14 sobre 4,6 vezes 10 na menos 7, que vai dar 2,17 vezes 10 na menos 8. Enquanto que a constante ácida, que é o Ka2, é 4,4 vezes 10 na menos 11. Como a constante básica é maior do que a constante ácida, a gente sabe que esse ânion vai atuar como base, fazendo hidrólise alcalina e deixando o pH do meio maior que 7. Mas se fosse o contrário e a constante ácida fosse a maior, a gente saberia que o ânion seria ácido. E para calcular o pH, a gente tem duas opções, que são essas duas fórmulas. A primeira é essa fórmula mais extensa e mais precisa. Ela te dá a concentração de H+ numa solução de um ânion anfiprótico. Tudo que a gente precisa saber são as constantes e a concentração do sal. E substituindo os valores nessa fórmula, a gente chega no valor de 4,5 vezes 10 na menos 9. E fazendo menos log disso, a gente chega no resultado de 8,35, que é o pH da solução. Uma outra forma de calcular é usar essa outra fórmula aqui. pH é igual a pKa1 mais pKa2 dividido sobre 2. Ela é uma simplificação da primeira. Ela serve para prever o pH da solução, mas só em determinadas situações, porque ela não leva em conta a concentração ou a hidrólise da água. E por causa disso, ela só serve para uma faixa de concentração que não é nem tão concentrada, nem tão diluída. Abaixo de 0,05 molar, o pH tende a ser bem menor e a fórmula simplificada não leva isso em conta porque, segundo ela, o pH é sempre constante. Já a fórmula extensa permite calcular com precisão essa variação de pH. Outro problema é quando a gente tem constantes muito pequenas, próximas do valor da constante de água. Se uma das constantes for menor ou igual a Kw, a fórmula simplificada vai ter um erro grotesco em relação à outra fórmula. Por isso, só usem a fórmula simplificada quando a concentração for maior que 0,05 e as constantes forem maiores do que Kw. Mas eu recomendo que vocês sempre usem a fórmula mais extensa nos exercícios só por garantia. Nesse caso aqui, a fórmula simplificada vai dar o mesmo resultado de pH que a outra fórmula. Hidrogênio sulfeto de potássio, 0,01 molar. De novo, a gente tem um sal. O íon potássio vem do hidróxido de potássio, que é uma base forte, portanto não hidrolisa. Já o HS- vem do ácido sulfídrico, que é um ácido muito fraco. Então ele vai sofrer hidrólise básica ou pode atuar como ácido. Se tu calcular o valor de Kb, tu vai ver que é muito maior do que Ka2. Então a gente sabe que ele vai atuar como base. Mas para fim de cálculo, o que importa são as constantes e as concentrações. Nesse caso, a constante da segunda ionização é menor que a constante da água. Então não adianta usar aquela fórmula simplificada. Só nos resta usar a fórmula mais extensa. Se tu substituir os valores e calcular, vai chegar nesse valor. Se tu fizer menos log disso, tu vai chegar no resultado final e descobrir que pH é igual a 9,12. E essa é a resposta. E por fim, letra G. Metilamina 0,2 molar. A metilamina é uma base fraca, e aqui o exercício já nos deu o Kb. Aí a gente só precisa resolver mais ou menos do mesmo jeito que a gente resolveu com o fluoreto. Primeiro a gente começa escrevendo a reação de liberação de OH-, e depois faz a tabelinha. Aí a gente pega as concentrações do equilíbrio e põe na equação. Aqui o valor de x vai ser a concentração de OH-. O Kb o exercício já nos deu. E se tu for ver, Kb é bem menor do que a concentração da base, cerca de 417 vezes menor. Como esse valor é maior do que 100, então a gente pode ignorar aquele x lá de baixo. E aí, resolvendo a equação, a gente chega em 9,8 vezes 10 na menos 3, que é a concentração de OH-. Fazendo menos log disso, a gente tem um POH igual a 2. E convertendo para pH, a gente chega no resultado final que é 12. E é essa a resposta. E é isso, gente. Eu espero que tenham entendido bem essa parte, que é um pouquinho complicadinha mesmo. Mas qualquer dúvida é só chamar. E até a próxima questão.